Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, pastor plantador dessa igreja desde 2001. Você está no canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é uma instituição fundada por nós. Há 12 anos, nós estamos treinando pregadores de modo presencial ou online. Nós estamos chegando à nossa 7ª conferência de exposição bíblica, será o ano que vem, tá certo? 7ª, não, 8ª conferência já. E nós temos vários projetos de treinamento, várias ações. A nossa plataforma online é academiadoexpositor.com.br. Lá você tem vários colegas nossos, amigos, com disciplinas maravilhosas para você, tá certo? Aqui no YouTube nós temos mais de 900 vídeos instrutivos na área de pregação expositiva, certo? Vamos lá, conforme o prometido, hoje eu quero falar sobre o púlpito protestante. E eu vou usar o Hermano Henry, né, como uma das fontes daquilo que nós vamos tratar hoje sobre o púlpito protestante. Vamos lá. Nós precisamos entender a importância da pregação, né? A pregação como ápice do culto público, a pregação fiel como uma das marcas da igreja verdadeira, a pregação do evangelho, a loucura da pregação do evangelho como o meio que o próprio Deus soberano escolheu para salvar e santificar o seu povo. Bom, quando a gente fala na origem do púlpito protestante, aquela figura de madeira, né, ou acrílico, porque não é o púlpito físico, o tipo de material que traz a conotação do que ele simboliza para nós. Mas quando a gente fala do púlpito, a origem é um pouco incerta, né? A gente vai encontrar a tribuna de madeira lá no Esdras, em Neemias 8:4, né? No qual Esdras, o escriba, ele se dirige ao povo de Israel para ler o livro da lei, né? Mas nós temos o púlpito descrito antes da reforma através dos pregadores mendicantes do século XIII, né? Nessa circunstância, esses pregadores eles usavam o púlpito para combater as heresias, incentivar as cruzadas, enfim. E quando nós tratamos do púlpito protestante, esse púlpito protestante vai promover a pregação do evangelho e ele tem um significado, né, bem próximo daquilo que os pregadores mendicantes do século XIII estavam pensando sobre a necessidade da pregação. Vamos lá. O que está em questão em si, conforme diz o Hermano, não é o púlpito em si, o aspecto físico, mas o conteúdo da mensagem que se transmite a partir dele. O púlpito ele está no centro da nave. A pregação é o centro do culto cristão. E como centro do culto cristão, no contexto protestante, claro, está o anúncio e a escuta da palavra, conforme diz Romanos 10, 14 ao 17. Então, nós temos o púlpito protestante, algo que suprime a missa católica romana, suprime o altar, né, que é substituído pela mesa do Senhor. E a mesa do Senhor ela é colocada ao lado do púlpito. O ponto central da arquitetura reformada é o púlpito, e ao lado está a mesa do Senhor, porque de fato não é uma participação desmedida através de uma má administração dos sacramentos
que, que as pessoas vão ser salvas. Jamais. As pessoas são salvas através da loucura da pregação do Evangelho. É por isso que o púlpito está no centro, para demonstrar que a salvação é pela fé justificadora em Cristo, pregada em toda a Escritura Sagrada, nesse púlpito que está no centro da nave da igreja. Então, o púlpito protestante nos enfatiza a centralidade da palavra em relação ao sacramento. Do púlpito, nós anunciamos o perdão dos pecados. Do púlpito, no contexto litúrgico, nós estamos no momento redentivo, onde a Assembleia reunida ouve a voz de Deus, do Deus Redentor que vem ao encontro do seu povo salvar, do Deus Redentor que vem ao encontro do seu povo para santificá-los. E é do púlpito que se proclama a verdade do Evangelho. Na tradição protestante, a igreja é filha da palavra. Ela é filha da palavra, então ela proclama a palavra, então ela prega a palavra. Isso é uma dinâmica lá do cristianismo primitivo. Isso é uma dinâmica de uma herança que acompanha a reforma e tem impactado muitas vidas na atualidade. Eu creio que nós estamos vivendo uma espécie de avivamento, um avivamento bíblico. Nós estamos ultrapassando aquele fogo estranho, aquele avivamento de palha, baseado em experiências que remontam lá ao pietismo, ou que traz lembranças de uma teologia liberal, lá de Schleiermacher. Nós estamos ultrapassando essas fases. Algumas pessoas querem insistir com isso, mas Deus graciosamente tem levantado pregadores do Evangelho, pela graça do Senhor na ação do Espírito, para bombardear as trevas, para trazer à luz, evidenciar a Jesus como o único e Salvador, único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Há dois princípios fundamentais quando a gente fala do púlpito protestante: a predominância da palavra sobre o sacramento e a predominância da assembleia sobre o oficiante. O oficiante, ele é um arauto, mas ele não é o detentor da graça. Ele não é o detentor que intermedia. Não, ele é um arauto. Quem faz a obra é a graça salvífica. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, o púlpito protestante, ele traz uma série de implicações importantíssimas. Ou seja, nós não podemos dizer jamais que o templo reformado nessa arquitetura, nessa geografia, se torna um local sagrado. Jamais. O diferencial desse conjunto arquitetônico é o conteúdo que é pregado. O púlpito, na centralidade do templo, da nave, é uma simbologia muito forte, é uma imagem muito forte de que, de fato, a pregação ela deve ser o ápice sempre, porque é o meio que Deus usa soberanamente para um meio de graça que Deus usa para salvar e santificar o seu púlpito. Então, por fim, o púlpito no protestantismo é sinônimo de sermão. Aponta para uma pregação do Evangelho, aponta para a centralidade de Cristo, aponta para o meio pelo qual Deus escolheu salvar o seu povo, pela loucura da pregação do Evangelho. Então, jamais ocupe essa tribuna para pregar outro tipo de Evangelho. Pregue Jesus, o Jesus crucificado, ressuscitado e que um dia vai voltar para buscar o seu povo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.